Minha cunhada me pediu que eu levasse a auxiliar que trabalha na casa dela, que é evangélica, para orar no sítio dela. Pois mal começou a orar, minha cunhada caiu no chão, se contorcendo, fazendo uns grunhidos. A evangélica começou a orar com ela no chão e dizendo: sai dela. E o espírito dizia que não sairia. Demorou mais ou menos uns 10 minutos para a situação voltar ao normal. Não contamos para ela, pois só estávamos nós três. Minha pergunta é: o que podemos fazer em relação a isso? E que tipo de espírito é esse? Obrigada. Acho que elas não contou a situação para a cunhada. De certo, a cunhada não, assim, Não percebeu, né? não percebeu o que aconteceu. Foi um fenômeno inconsciente. Então, ela volta a si e não sabe o que aconteceu. Aí você pergunta, que tipo de espírito é esse? Eu diria duas coisas, né? Que tipo de espírito é esse e que tipo de educação mediúnica é essa? Porque não é só o espírito. Sua cunhada, de repente, não tem muita vivência mediúnica, presumo, né? Não tem muita vivência mediúnica, então não sabe lidar com um fenômeno mediúnico, e aí acaba manifestando de maneira violenta, com dificuldade, porque seriam entidades já conectadas com ela, num processo de perturbação espiritual. Presumivelmente, estou admitindo aqui, né? Sua cunhada não a conhece, não é uma tentativa de fazer um fenômeno ensaiado, mas um fenômeno legítimo. Então, quando aconteceu o fenômeno, sua cunhada, como não tem ainda a habilidade de lidar com uma entidade que se manifesta, controlando a entidade para não fazer tudo o que deseja, ela acaba caindo no chão e fazendo uma manifestação mediúnica mais violenta. Isso é muito comum. O que se faz na casa espírita de educação da mediunidade é para o médium aprender a não se permitir todos os excessos. Ele segura a entidade para que ela só faça aquilo que o médium deixar. Muito bem. Então, aí, o que nós temos? Nós temos um fenômeno aparentemente legítimo, inconsciente, que aconteceu, de uma entidade que, em princípio, é ligada à sua cunhada, mas pode não ser, ela pode estar falando num saio porque ela está ligada ao ambiente, pode estar ligada a outras pessoas, mas muito mais provavelmente a ela em si. Aí você pergunta o que fazer, né? O que a gente faz numa situação como essa? Bom, a primeira coisa a tentar perceber é se a sua cunhada ela vem apresentando algum tipo de comportamento que sugira um fenômeno obsessivo ligado a ela. Pode ter sido um assédio, pode ter sido que o espírito que se comunicou nem é ligado a ela, pode ser ligado à moça lá, dona do sítio, ou a outra pessoa, ou até você, não sei. Nada determina que seja dela. Pode ser apenas um assédio, um fenômeno isolado. Agora, se a sua cunhada apresentou isso, foi para o sítio porque não estava bem emocionalmente, já apresenta um fenômeno obsessivo desenvolvido, aí a gente precisa, através dessa manifestação, dizer, sim, existe algo espiritual para ser tratado. E aí, a sugestão seria identificar uma casa espírita nas redondezas da casa dela, em que ela possa frequentar participando do chamado grupo de atendimento espiritual. É um trabalho da casa espírita que se volta exatamente para pessoas com esse tipo de fenômeno. Aí sua cunhada vai ingressar no grupo, vai ser envolvida, tem atendimento fraterno, tem palestra, tem passe, água fluidificada, orientação para o evangelho no lar, orações antes de dormir, o nome dela vai para a reunião mediúnica, e não vai ser ela que vai se manifestar, mas médiuns já mais experientes é que vão dar passividade para as entidades que serão ouvidas e será conversado com elas, e as coisas seguem por essa via, mas primeiro precisa saber até que ponto realmente sua cunhada está verdadeiramente envolvida num processo dessa natureza.
Quando ela pediu que levasse essa senhora evangélica para orar no sítio dela, possivelmente ela já vinha percebendo alguma coisa nesse sítio. É comum as pessoas quererem levar alguém, algum religioso, para abençoar, para orar, quando sentem que tem alguma coisa errada. Então, por ela ser médium, ou ela já via, ou ela já se sentia mal quando estava lá. E, assim, nós não podemos querer exigir que as pessoas vinculadas a outras religiões atuem como nós atuamos com a mediunidade no espiritismo. Então, esse é o modo de agir. Nós encontramos a mediunidade, ela não tem religião, ela é do universo. Então, ela se expressa em qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer religião ou sem religião, ela se expressa, ela é da vida, a mediunidade. Então, em cada ambiente, ela é tratada de uma maneira, nós temos que compreender isso. Se nós somos convidados, da maneira que você perguntou, está convidando o movimento espírita a se expressar, aí a gente dá alguma orientação, mas nós temos que compreender quando essas coisas acontecem. Essa moça, essa evangélica, ela fez tudo o que ela podia, tudo o que ela sabia e tudo o que ela aprendeu, né, naquele momento. Então, a gente tem que olhar aquilo com respeito a essa maneira de agir. E muitas vezes, não estou dizendo que foi o caso dela, a ideia é do afastar aquele espírito irmão desencarnado que está no estágio de sofrimento. Então, é afastar, sai, vai embora, né? Às vezes acha até que são entidades do mal e muitas vezes não são necessariamente, né? Não são. Diferente do espiritismo que agrega, que acolhe essa entidade como um irmão e faz de tudo para que ele seja atendido. Mas para a tia, é o que ela já falou, buscar auxílio, né? Se tiver abertura, levar para um tratamento espiritual, mas também leituras edificantes, vida mais edificante, falar de forma edificante, ou seja, tirar aquilo que baixa o campo vibratório, que ela, sendo médium, vai ser a vida toda, fazer com que ela comece a se conectar com as entidades mais evoluídas. Então, começar a orar, a oração sincera, a educação das emoções, para que ela possa, na medida do possível, começar a educar essa mediunidade, se sintonizando com o bem e conseguindo o auxílio, permitindo que os espíritos protetores dela, do lar, tenham mais facilidade de acesso a ela como médium. Tá bom? Agora, se puder ir para uma casa espírita, é perfeito. Tem uma outra coisa também, Sâmia. Pode ser que, de repente, essa entidade nem seja uma entidade tão negativa, é porque o fenômeno mediúnico foi um fenômeno, assim, de um médium não trabalhado, aí parece que é uma entidade terrível. Ele pode ser uma entidade que queria se comunicar, queria falar e não queria ir embora porque queria falar, porque queria se comunicar, só que o médium acaba tendo dificuldade de expressar isso com nitidez, né? Pode ser um morador da região, sabe? Uma pessoa que desencarnou e continua por ali, pelo sítio, às vezes moradores antigos do sítio, que não aceitam, sabe? Pessoas seres, espíritos que estão sofrendo, que estão meio perdidos. Então, melhor maneira, independente se a gente está por perto, orar por aquele espírito também, né? Pedir que ele seja atendido.